Olá, alunos! Eu sou o professor Leandro Peixoto e na aula de hoje nós iremos efetuar a construção de ângulos congruentes. O que são ângulos congruentes? São ângulos que possuem a mesma medida, certo? Nesse caso, medida em graus, né? Pois estamos falando de ângulos. Vamos lá, pessoal. Essa construção eu quis começar ela totalmente do zero para que vocês vejam que não tem nenhum tipo de artifício. Não tem nada diferente do que a gente vai usar efetivamente na hora de fazer uma construção, tá? A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou construir um ângulo qualquer. Pode ser que na sua atividade você já tenha um ângulo dado e você tem que transferir esse ângulo para um outro ângulo congruente, ou seja, com a mesma medida, certo? O que eu fiz? Eu fiz uma semirreta, que eu vou chamar de semirreta OA, e eu vou construir um ângulo qualquer. Percebam que eu não estou usando, nesse caso, o transferidor para definir a medida desse ângulo, tá? Então, essa semirreta OB, eu tenho um ângulo qualquer. Lembrando que letras maiúsculas e bastão para que eu possa identificar os pontos de um ângulo, certo? Esse ângulo, pessoal, eu não sei ainda qual que é a medida dele. Mas eu sei que eu quero construir um outro que tenha exatamente a mesma medida, ou seja, que seja um ângulo congruente, legal? O que eu vou usar para isso? Minha régua, minha lapiseira, um lápis, o meu compasso, se necessário for uma borracha, espero que a gente não precise disso, e o meu transferidor, que é o que eu vou usar só para conferir se está certinho. Professor, eu poderia simplesmente medir aqui e construir outro igual? Sim, se eu estivesse fazendo construções com o transferidor. Nesse caso, não. A construção que eu estou fazendo é com compasso, certo? Então, vamos tirar tudo aqui para ficar bem limpinho para a gente. A primeira coisa que eu vou fazer uma semirreta, que eu vou chamar de semirreta OC. Professor, a semirreta precisa ter a mesma medida que a semirreta OA? Não, pessoal, porque a semirreta ela é infinita, ela tem início, mas não tem fim. Tem início, não tem fim. Aí o ponto, professor, tem que estar na mesma distância, tem que estar equidistante igual, tá? OA, eu colocar o OC? Não, também não. Esse ponto está simplesmente identificando que isso é uma semirreta, legal? O que eu vou fazer agora, pessoal? Abrir o meu compasso com uma abertura qualquer, desde que essa abertura ela corte as duas semirretas, eu cravo a minha ponta seca em O. Acredito que esteja dando para vocês verem aí, certo? Vou mudar a posição aqui para ficar mais fácil também, legal? E agora, com essa abertura qualquer, eu vou traçar um arco que corte as duas semirretas. Professor, mas poderia ser antes de OA e de OB? Sem problema nenhum, certo? O que eu faço agora? Venho aqui na minha outra semirreta, no caso a OC, cravo a ponta seca também e faço também um arco grande, né, pessoal? Que seja suficiente para cortar a outra semirreta também que eu irei criar. Perceba que isso foi proposital, tá? Veja que esse arco foi depois de OA. E esse daqui foi antes do ponto C em OC, certo? Isso não vai mudar absolutamente nada. Agora, o que eu faço? Na marcação do arco aqui, pessoal, ó, preste bem atenção. Não é no ponto A, é na marcação do arco com a semirreta. Eu cravo a ponta seca e abro o meu compasso na medida onde o arco cortou a semirreta OB. Deixa eu chegar bem pertinho aqui para eu ver se está certinho isso. Legal, tá certinho aqui. E aí eu venho e faço essa marcação aqui, certo? Acredito que vocês estejam vendo. Vou deitar o compasso um pouquinho só para que vocês enxerguem bem. E agora eu venho na outra marcação e faço absolutamente a mesma coisa. Cravei a ponta seca e vou fazer um arquinho aqui, igualzinho eu fiz em cima. Professor, está faltando alguma coisa? Claro, está faltando uma outra semirreta que eu vou chamar de semirreta OD, certo? Então, posiciono bem a minha régua para não correr o risco de eu fazer uma marcação errada
vejo se está passando pelo ponto O e pela marcação entre os dois arcos, e agora eu vou traçar uma outra semi-reta. Legal? O que faltou? Faltou marcar o ponto D. Professor, eu posso marcar aqui, pode ser aqui no começo, sim, onde você quiser. Eu vou usar mais ou menos igual no anterior, para que fique bonitinho. Legal? Então, eu tenho dois ângulos congruentes. Agora, pessoal, a gente vai usar o nosso transferidor para poder conferir se realmente esses ângulos eles são congruentes. Vamos lá. Eu colocando aqui na posição certinha, ele deu 35 graus. Vamos olhar o de cá, posicionando também na mesma posição, também 35 graus. Então, eu aprendi como construir ângulos congruentes. Legal, pessoal? E assim, galera, a gente conclui mais uma aula, agora que a gente já aprendeu a construir ângulos congruentes. Então, eu aguardo vocês na próxima aula, onde a gente vai falar de ângulos consecutivos e adjacentes. Beleza? Aguardo vocês lá, então. Um abraço e até a próxima.